Vamos lá, simples e direto. Por que eu acho que você deveria ler Kurt Vonnegut? Tô fazendo esse vídeo aqui porque eu acredito que ele merecia ser um pouquinho mais famoso do que ele é. E eu não tenho amigos para conversar sobre ele, né, que leem, então eu resolvi falar sozinho comigo mesmo aqui. Vamos lá. Primeiramente, antes de tudo, quem foi, né, o Kurt Vonnegut? Bom, ele é um escritor de ficção científica lá dos Estados Unidos, que ele lutou na Segunda Guerra Mundial, chegou a ser prisioneiro, né, de guerra dos soldados alemães, e ele sobreviveu a um ataque de Dresden, né, que foi um dos maiores ataques de bombardeio, né, de guerras, né, comparável a Hiroshima e Nagasaki. Foi um ataque bem complicado que os Estados Unidos fizeram, né, era uma cidade pacífica. E ele estava nessa cidade, sobreviveu, ficou horrorizado com a guerra, né, e os motivos dela. E quando ele voltou para os Estados Unidos, ele resolveu escrever alguns livros, né, criticando tudo que ele aprendeu sobre a vida. Bom, primeiramente de tudo, o formato de escrita do Vonnegut é ele é classificado como um escritor de ficção científica, mas os livros dele geralmente não são de ficção científica, pelo menos ao meu ver. É, eles têm sempre um tema central ali que envolve o livro, né, do início ao fim, mas que faz parte do universo do livro. Ele não vira o tema principal, né? Ele simplesmente existe, né? E os personagens vão vivendo nesse mundo, tendo que saber lidar dentro dele com do jeito que as coisas são. Um, por exemplo, né, que é o mais famoso dele, é o Matadouro 5, que existe ali o tópico da viagem no tempo, né? O personagem principal, ele vive todos os momentos ao mesmo tempo. Ele vai pro futuro, volta pro passado, tá no presente. Mas, apesar de tudo, o interessante nesse exemplo do Matadouro 5 é como ele reage, né, à situação. A viagem no tempo, assim, por mais que seja o ponto central do livro, não é o mais interessante, né? O interessante é ver como o personagem principal tá envolto daquele mundo. E isso vale para todos os livros dele, né? Que eu li até o momento. Tem sempre um tópico ali de sci-fi, mas que na verdade não é o principal do livro, né? O engraçado de ver é como que os personagens vivem naquele mundo em que aquele tópico existe, né? E o que praticamente todo mundo fala do Kurt Vonnegut é sobre o humor dele, né? Então ele é os livros dele são de sci-fi e de humor. Quando você ouve isso, já vem à cabeça o quê? Guia do Mochileiro das Galáxias, né? Muita gente compara o Douglas Adams com o Kurt Vonnegut, mas eles são bem distintos um do outro. E você vai entender o porquê ao longo do vídeo, né? Então o humor do Vonnegut, ele é bem ácido, né? Mas ele, ao mesmo tempo, ele é bem filosófico e reflexível. Às vezes, muitas vezes, né? Ele chega a ser um humor negro mesmo pelas situações, que geralmente, né, as situações são sobre os absurdos e injustiças da vida. É, em todos os livros dele acontecem coisas horríveis, personagens fazem coisas horríveis, acontecem coisas horríveis, mas ele narra com a forma de humor, né, com um tom de humor. Ou aconteceu algo muito grave, muito sério, e ele coloca uma frase tipo So It Goes, né? Que ele gosta muito. E ele fala que aconteceu isso. Por exemplo, um personagem tenta suicídio e ele fala, tudo bem, nesse tempo aconteceu isso, né? Um outro tópico muito presente de humor, né? Nos livros do Vonnegut é a alienação política. Então, como ele foi para a guerra, né? Ele e viu tudo aquilo que estava acontecendo, achou totalmente sem sentido, né? Então, toda vez que ele se refere a lideranças, governos, organizações, né, dentro dos livros deles, é sempre para
fazer piada, né? Exército, partidos, enfim, tudo que é uma forma de liderança, ele sempre faz piada. É muito engraçado, geralmente são as melhores. Outro tópico muito presente no humor dele é a incapacidade de controlar fatores externos, né? Os personagens dos livros, eles não têm o controle da situação. Praticamente em todos os momentos dos livros eles não conseguem controlar o que está acontecendo em volta deles. E é muito engraçado ver como eles reagem a isso, né? Ou como eles não reagem, ou a inação deles, né? Outro tópico também são as crises existenciais, né? Como eu falei, os personagens não conseguem conviver com a realidade que eles estão ali presentes, mas mesmo assim eles precisam conviver, porque o tempo vai passando e eles, muitas das vezes eles precisam sobreviver, né? Em, em alguns livros, não só viver, mas ir atrás de comida, alimento, né? Outro tópico que o Kurt Vonnegut gosta muito de mencionar é sobre o livre-arbítrio e como a gente tem a sensação que tem ele, mas na verdade não tem. Eu vou entrar mais a fundo nisso aqui um pouquinho mais tarde, né? E outra coisa que ele gosta muito de comentar, você vai perceber em todos os livros dele, é sobre as religiões, né? Ele muitas das vezes inventa muitas as religiões dos livros. Então aqui no Cama de Gato, se eu não me engano, ele inventa essas duas, né? O boconismo e o carás. Resumidamente, o boconismo é a sensação errada das pessoas de acreditar que só porque você faz parte de algo, todas as pessoas que fazem parte daquilo juntos são seus amigos. Por exemplo, eu torço para um time de futebol que é sei lá, o Corinthians. E aí eu acredito que todo corintiano é amigo meu. E ele expande isso a tudo, né? Eu nasci no Brasil, então todo brasileiro vai ser meu amigo. Eu vou me dar bem com todo brasileiro do mundo. Eu torço pra. Eu voto em tal pessoa, então todas as pessoas que votam nessa mesma pessoa, eu tenho uma empatia por elas, né? Essa falsa sensação. O Carás são as pessoas que realmente você tem conexão, né? Ao longo da sua vida, geralmente por fazer parte do boconismo, né? Então, por exemplo, um amigo da sua sala de aula, que não necessariamente por ser da mesma sala de aula que você vai ser uma pessoa que você vai levar para a vida, mas um ou outro ali vai ter. Então, esse círculo de pessoas verdadeiras é o que ele gosta de chamar de carás lá no Cama de Gato. Já na Sereias de Titãs, ele tem a Igreja do Deus Indiferente, né? Esse aqui é o meu livro favorito dele, que basicamente o universo não se importa com você, nada se importa com você, lide com isso e tire coisas boas disso, né? Ele monta meio que essa religião. Enfim, em todos os livros dele ele tem essa brincadeira de montar, ou às vezes de criticar mesmo, né? E é muito engraçado também as piadas que saem disso. Falando aqui do formato das histórias do Vonnegut, ele, ele estudou, quando ele voltou da guerra, né, ele estudou sobre escrita, que ele queria virar escritor. Então o que ele fez? Ele pegou todos os livros que ele leu e gostava e estudou a sorte versus azar dos personagens. Vou explicar melhor aqui quando eu vou abrir o Paint aqui para explicar melhor. Mas isso é uma das coisas mais interessantes do Vonnegut. Resumidamente, deixa eu jogar para essa tela. Os personagens de ficção que a gente gosta de assistir, ou ler, ou ouvir, ou seja, qualquer forma, né? Eles têm sorte e azar. E tem a linha de tempo de vida deles, início e fim. Início, fim. E o que o Vonnegut fez? Ele pegou os livros que ele gostava de ler e ele começou a traçar, né? E ele percebeu que muitos dos livros que
muita gente gosta, os personagens se baseiam dessa forma. Ele começa aqui, ele tem uma boa educação, ele sabe ler, ele sabe escrever, ele frequentou a escola ou consegue pagar pelos próprios estudos, se envolve numa confusão, sai dela e fica mais feliz do que ele começou, porque ele teve toda essa experiência aqui de aprendizado, né? E ele chama essa forma aqui de um homem no buraco, né? Deixa eu pegar minha colinha aqui. Então, basicamente é isso. É um personagem que se envolve no problema e sai dele e sai com uma experiência melhor do que ele começou. Já consegue pensar em alguns casos assim de leitura ou filme que você reconhece isso? Outro padrão que ele identificou muito é um cara que tá mediano, ou uma personagem que tá mediana na felicidade dele, ou na sorte, encontra uma garota, as coisas começam a dar errado, muito errado, muito errado, e depois eles voltam e ficam com felicidade eterna. Opa, é um 8. Queria fazer um símbolo de infinito, né? Ele foi reconhecendo esses padrões. Vou pegar minha colinha de novo. Nessa colinha aqui ele cita, por exemplo, o Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, né? Que é exatamente isso. Um cara, ele não é tão feliz assim, encontra uma garota, vive o auge da felicidade, acontece um problema e depois eles voltam em felicidade eterna. Outro padrão que ele não tão comum, mas ele acabou encontrando, que se baseia na seguinte forma: um cara completamente infeliz acorda, ele odeia seu trabalho, mas sustenta sua família, odeia o trabalho que faz parte, odeia a sociedade que ele vive e acorda como uma barata e azar infinito, infelicidade infinita. Então, né, a metamorfose de Kafka é basicamente isso. E aqui na colinha ele chama de ruim para pior. Como por exemplo, Black Mirror, vamos dizer que é isso. A metamorfose é isso, né? Outro cenário que ele identificou nas histórias de ficção se baseia na seguinte forma: tem uma garota que é muito infeliz, as irmãs dela tratam ela muito mal, a madrinha dela é horrível com ela, só que ela encontra uma uma fada, vamos dizer assim, e ela fica sabendo que vai ter um baile e a fada promete levar ela no baile. Ela vai ao baile, consegue uma carruagem, um vestido, tudo, tudo que uma garota gostaria de ter e ela não tinha. Encontra um príncipe encantado no meio da festa e perde tudo no final. Mas, no final, ela acaba sendo mais feliz do que ela era antes, mesmo que ela tivesse uma vida miserável antes, agora ela tem uma noite que vai se lembrar pro resto da vida, né? E aí o sapato encaixa no pé dela e felicidade infinita. E quando o Kurt Vonnegut começou a traçar essas linhas, ele percebeu que a vida real em si não se trata disso, né? Não tem picos extremos de felicidade, picos extremos de tristeza tão abruptamente assim. O que ele percebeu... Vou criar um novo aqui. O que ele percebeu é que a vida real
é basicamente uma mediana em que em alguns momentos você está feliz, as coisas estão dando certo, a outros momentos as coisas começam a dar errado, e aí você se recupera e você continua no mesmo lugar que estava e fica feliz e fica triste e fica feliz e vão criando-se essas ondas, né? Então, os livros do Vonnegut seguem essa linha. Os personagens dos livros dele estão sempre nessas ondulações, nessas subidas e descidas, subidas e descidas. E geralmente o personagem ele não consegue ver o pra frente, né? Assim como a gente. Então, os personagens eles não conseguem discernir se as coisas estão dando muito certo ou estão dando muito erradas. Eles não conseguem ver o impacto das ações deles no futuro, né? Assim como a gente não consegue. E é essa linha que o Vonnegut traça nos livros dele, quando você começa a ver, né? Os personagens se dando bem ou mal. E ele se inspirou muito, vou criar um novo aqui, ele se inspirou muito nas obras de Hamlet, né? Como, por exemplo, nas obras de Shakespeare, como, por exemplo, Hamlet, que o personagem principal simplesmente não consegue saber o que é bom e o que é ruim, o que está acontecendo. E ele não sabe. Ele recebe uma notícia, mas a notícia não é boa nem ruim, e ele vai seguindo, e o livro termina sem você saber se foi bom ou ruim. Muito interessante. Então, os livros do Vonnegut sempre tem essa ondulação que ele entende que é a vida real, né? E você consegue perceber quando você começa a ler como os personagens se veem nas ações que eles estão presentes. Então, essa é a forma que ele tomou para si, né? Aqui na minha colinha, por exemplo, no homem que enfrenta um buraco, né? É exatamente isso, ele se dá mal e depois no final ele se dá muito bem. No fim de ruim para pior, né? Por exemplo, a metamorfose. Deixa eu pegar outro caso aqui, Cinderela, né? Tá vendo? As coisas sobem, 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 depois descem, horrível, e felicidade eterna. E nesse exemplo que você não sabe o que é bom ou ruim, tem o Hamlet e tem os Sopranos também, né? Os Sopranos seguem essa linha. Então você consegue ver diversas obras, né, de ficção. Você consegue entender esse estudo do Kurt. E esse é o formato das histórias dos livros dele, né? Aquela que eu falei das ondulações. Outra coisa muito marcante nos livros do Kurt Vonnegut é a linha do tempo. E esse também aqui é bem difícil de explicar, né? A linha do tempo nos livros do Vonnegut, o passado, o presente e o futuro sempre existiram, né? E alguns dos personagens dos livros, geralmente os protagonistas, né? Eles começam a entender isso, que o passado, o presente e o futuro sempre existe. Ele começa a vivenciar dessa forma, como por exemplo no Matadouro 5, que é o mais famoso, né? Mas na série Titã tem isso. E apesar deles compreender, eles entender disso, eles tentam lutar, né? Eles tentam agir de uma forma onde eles não saibam de tudo ou tentam mudar o que vai acontecer no futuro, mas não conseguem e se frustram e acabam aceitando. E quando eles aceitam, eles se tornam apáticos. É sempre assim, é muito engraçado. E alguns erros dos leitores de Vonnegut é tentar desembaraçar essa linha do tempo. Eu vou voltar pro Paint aqui de novo para tentar explicar isso. E o meu gato entrou pela janela. Ou tá tentando entrar. E aí, bigodinho? Então, nos livros do Vonnegut, né?
Entende essa linha como passado, presente e futuro. Quando a gente lê um livro, geralmente, né, o que está acontecendo? O tempo tá progredindo, né? Ele está indo em uma direção que é o final do livro. Tudo certo. Agora, nos livros do Vonnegut, acontece o seguinte. Existe a linha do tempo, só que o livro se passa da seguinte forma. Todos os momentos existem, né? O passado, o presente e o futuro, ele faz parte. Então acontece muito de nos livros do Vonnegut, você está no segundo capítulo e ele está narrando o final do livro, né? Ele está contando o final. E tudo se embaraça, e ele vai pro final, e ele volta pro presente, e ele vai pro passado, né? E os personagens que começam a vivenciar isso, eles entendem, geralmente eles conseguem até prever o futuro, só que prever o futuro onde ele faz parte, né? Onde ele vivencia. Então todos os momentos estão acontecendo. Ele começa a narrar uma coisa que, tipo assim, você está seguindo uma ordem cronológica de um acontecimento, e no capítulo seguinte, ele te joga pro final do livro e ele te rebate de volta. É sempre assim. E o erro dos leitores, de alguns que eu identifiquei, pelo menos vendo na internet, é que eles começam a tentar desembaraçar esse nó. Eles começam a tentar fazer essa ordem cronológica acontecer de uma forma que fica entendível. Mas a mágica dos livros dele é justamente essa. É o caos dos livros do Kurt Vonnegut. É o tempo. E o tempo está sempre acontecendo ao mesmo tempo, né? Tanto que tem uma raça alienígena, né? Que ele gosta de chamar de vez em quando. Que a aparência deles é exatamente essa. Eles se parecem com aquele negócio de cintura privada com um olho aqui. E eles enxergam o universo dessa forma, tanto que quando eles olham pro universo, o céu preto, né? E eles veem as estrelas, como eles conseguem saber tudo que vai acontecer para frente ou para trás, eles não veem pontinhos no céu, eles veem espaguetes, né? Que é todos os lugares que aquela estrela foi, para onde ela vai e onde ela está no momento. Só que, assim como todos os personagens dos livros, eles não mudam, eles não conseguem mudar isso, eles não conseguem mudar o passado ou o futuro, e eles vivem completamente bem com eles mesmos, né? Pelo menos essa raça que ele gosta de fazer piada. Porém, os personagens dos livros, eles não estão legal com isso, eles estão se embaralhados nesse nó, e ao mesmo tempo puxando da sorte e azar, né? Ao mesmo tempo, vai tudo se acontecendo. Aquela onda de sorte e azar vai acontecendo aqui também. Então, o tempo e azar e sorte dos personagens se misturam. E é tudo misturado e é um nó que você não consegue desembaralhar. Tanto que o Cama de Gato, né? Um dos livros famosos dele também, se chama justamente Cama de Gato pelaquela brincadeira que você coloca o elástico na sua mão, né? Em outra ponta na sua outra mão e começa a embaralhar o elástico assim, né? Embaralhar nos dedos. E tem uma corda aqui que você puxa e desembaraça, mas você não sabe qual é, né? Então, a ordem cronológica e sorte e azar dos livros do Vonnegut são sempre misturados. E você se aprofundar nesse emaranhado é o mágico, sabe, dos livros dele, junto com o humor, né? Então as coisas vão acontecendo horríveis, acontecem coisas boas e os personagens não têm controle disso e ele faz bastante piada nesse meio termo, né? E uma característica presente nos personagens, né? Eles são mesquinhos, idiotas, egoístas ou muitas das vezes apáticos, né? Mas que muitas das vezes eles acabam fazendo coisas boas, coisas humanas, né? Que
faz você não se identificar, mas você tem empatia pelos protagonistas ou pelos personagens que estão lá, né? E por a linha do tempo dos livros não fazer sentido, geralmente esse cara aqui, ele morre, sei lá, no primeiro terço do livro, né? Porque o final ele está sendo contado aqui. E aí o resto do livro é sendo contado sobre o passado e presente dele, né? Então a morte dos personagens é muito presente. Praticamente todo mundo morre nos livros do Vonnegut, né? Tanto que o mais recente que eu li agora foi o Galápagos. E ele tem uma brincadeira muito engraçada que quando ele fala o nome de um personagem e ele vai morrer em breve, ele coloca um asterisco assim, ó, no livro. Então ele vai falar, o Mark tava lá, e aí tem um asteriscozinho assim. Quando você vê esse asterisco, você sabe, eu tô gostando dele, mas ele vai, vai morrer em breve. Porque ele gosta de brincar com essa parte da morte dos personagens, né? E um conceito muito presente também nos livros dele é o próprio Armageddon, né? O fim do mundo ou da sociedade, né? Todos os livros dele têm um conceito parecido, geralmente acontece, né? E acontece no meio do livro, né? Também, assim como a morte deles, dos personagens. É bem presente mesmo, né? E, e os livros dele sempre, apesar de tudo, apesar das tragédias, apesar das ações mesquinhas dos personagens, de você ser totalmente desprezar aquele personagem pelas ações dele, no final de tudo eles acabam fazendo boas ações. E o Kurt Vonnegut, ele sempre tem essa mensagem de esperança, né? Ele acredita muito no que a gente construiu, apesar de muitas coisas ruins. Ele entende que a gente fez muita coisa boa nesse processo. E ele é um humanista certeiro, né? Ele crê muito na humanidade. Ele tem um otimismo muito presente nos livros, né? E no final deles, eles têm sempre uma mensagem de praticar a bondade, já que no final nada importa. E se nada importa, pelo menos faça alguma coisa boa enquanto você está aqui. Ele gosta muito de lembrar quando as coisas estão indo bem, né? E para você perceber quando elas estão indo bem e aproveitar mais o momento quando as coisas estão indo bem, para quando elas der ruim, você não lembrar só das coisas boas quando você está numa fase ruim, e sim aproveitar quando você está na fase boa. Ele, em todos os livros dele, ele cita a arte em si, né? Tanto na música quanto na literatura, quanto tudo que envolve arte. Ele acredita que essa é uma das coisas boas que a humanidade faz, né? Como a música, por exemplo, né? Apesar de tudo, apesar das políticas, apesar da nossa liderança, das governanças, dos governos fazendo coisas horríveis, a gente sempre faz coisas boas nesse intermédio. E a mensagem principal também dos livros dele é que você ame e seja amado, né? As conexões humanas são muito presentes e, como eu falei aqui no início, as coisas mais importantes dos livros dele é você tirar as mensagens boas, entender as conexões entre os personagens, as conexões humanas. E no final de tudo, ele tem uma certa esperança por tudo que a gente construiu. E bom, esse é um resumo complexo, né? Do porquê que eu gosto tanto dos livros do Vonnegut. Tentei expressar em palavras e acabou ficando longo pra caramba. E é isso. Leia.